Olá, que bom que você está aqui. Isso mostra o seu interesse em realmente aprender e entender a estratégia do jejum intermitente. Hoje nós vamos entender a fundo quais são os reais benefícios no nosso organismo com a prática do jejum intermitente. Dentre vários benefícios do jejum intermitente, um dos mais atrativos, ou eu arrisco até dizer que é o mais atrativo, é a perda de peso, né? Mas eu já vou lhe dizendo, existem vários outros que lhe ajudarão na qualidade de vida, no controle da sua saúde, na melhora da sua saúde, além do emagrecimento. Então vamos conhecer? A autofagia é um dos processos feito por todas as nossas células para eliminar toxinas responsáveis pelo seu envelhecimento. Promove a reciclagem celular e dá a ela novos nutrientes. Por isso que desacelera o processo do envelhecimento das células. Ou seja, a autofagia nada mais é do que uma limpeza celular. Quando você entende realmente o que é essa autofagia, que é essa limpeza das nossas células, você começa a entender o porquê que nós, especialistas em jejum intermitente, somos tão apaixonados. Renovar células, limpar as células velhas, ajudam a prevenir doenças graves, gente. Então, eu quero explicar para vocês um pouquinho melhor aqui o porquê da importância da autofagia, tá? Nas fases do jejum, que a gente já vai ver um pouquinho mais à frente, eu explico bem certinho a hora que isso começa a acontecer. Mas o nosso corpo, ele é formado por um montante de células, né? São as nossas células, as que dão vidas para o nosso corpo. Então, a gente tem o tecido celular. Essas células, elas vão se regenerando constantemente e algumas vão sempre ficando para trás, que são as células mais antigas, porque a gente vai produzindo novas células. No período do jejum, e isso comprovado, inclusive vencedor do Prêmio Nobel, pode-se concluir que no período de jejum, o que acontece? Essas células mais antigas são renovadas e a gente começa a ter uma limpeza e uma renovação nas células velhas, nas células antigas ou até mesmo nas células deficientes. Então, a autofagia que se tanto diz que acontece durante o jejum intermitente ou durante o jejum é esse processo de renovação celular. Outro benefício, ainda falando de tecido celular, é a biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias. As mitocôndrias são responsáveis por gerar energia para o nosso corpo. Dentro das nossas células, além do núcleo, que foi o que eu desenhei aqui, a gente sabe que existem as mitocôndrias. Mitocôndrias são partes celulares responsáveis unicamente por gerar energia para o nosso organismo. Então, muitas vezes, essa fadiga, esse cansaço, essa falta de disposição que a gente acaba tendo é por conta da baixa renovação das mitocôndrias. Então, durante o período de jejum, a gente sabe que está acontecendo esse processo de aumento da produção mitocondrial no nosso organismo. Aumento da porção ou da fração celular que é responsável pela produção da nossa energia. Um outro benefício também bem conhecido e bem falado é que melhora a resistência ao estresse no período do jejum. Por quê? Porque no jejum aumenta-se a produção dos chamados corpos cetônicos, como o beta-hidroxibutirato, que no cérebro estimula fatores de crescimento neural, aumenta o nosso nível de neurônios, melhorando assim a resistência ao estresse e a performance cerebral. Além de tudo isso também ativar a biogênese mitocondrial. O jejum intermitente também regula níveis de colesterol, triglicerídeos, melhora a esteatose hepática, às vezes até cura, que é o quê? Aquela gordura que está no fígado. Ele acelera o metabolismo, ao contrário da crença que se tem que o jejum ele pode diminuir o metabolismo.
Só é verdade em casos de jejum muito longo, como acima de 48 horas, que daí o nosso corpo começa a ativar as suas defesas. Mas nos controlados e curto, o metabolismo ele fica muito mais acelerado. O jejum regula hormônios responsáveis pelo equilíbrio do corpo, como a insulina, melhorando o perfil glicídico, que é a glicose, noradrenalina e o hormônio do crescimento, que diminui o quê? A flacidez e o envelhecimento. E olha só, essa estratégia que é o jejum intermitente, ela não diminui a massa muscular, como acontece em outras dietas que fazem o quê? Restrições de grupos alimentares. E além disso, ajuda a aumentar o músculo devido à produção do hormônio do crescimento, que é o GH. E sim, o que ela faz? Perda de peso. Durante o período de jejum, o corpo estimula o mecanismo de lipólise e começa a utilizar a gordura como fonte de energia. Como toda máquina precisa de um combustível e de um estoque, e o nosso corpo é uma máquina fantástica, e você já viu que ele tem um poder de autocura dentro dele, nós também precisamos de reserva. E como você já sabe, que um dos benefícios do jejum intermitente, além de renovação celular, rejuvenescimento, saúde, foco, diminuição do estresse, é o emagrecimento, que acontece através da lipólise. Eu vou desenhar aqui para você entender um pouquinho essa questão do reservatório, da nossa máquina, nosso corpo, nosso templo, e como acontece essa questão da lipólise desenhadinho, tá? Vem aqui comigo. Então, nós consumimos os alimentos, né? Esses alimentos, às vezes bem benéficos, às vezes nem tanto, porém, passam por um processo de digestão. Toda vez que nós consumimos esses alimentos, eles se transformam em glicose. E glicose nada mais é do que açúcar. Isso mesmo. Então, comeu pão, virou açúcar, comeu milho, virou açúcar, comeu banana, virou açúcar. Então, a gente vai consumindo esses alimentos que vão se transformando em glicose. E a glicose, ela é a principal fonte de energia para o nosso sistema nervoso central. Nosso cérebro se alimenta de glicose. Como a glicose é a nossa principal fonte de energia, nós não podemos deixar faltar glicose para o nosso organismo. Então, armazenamos glicose na forma de glicogênio. E o glicogênio é como se fosse o nosso tanquinho de combustível. Então, comer os alimentos, principalmente fontes de carboidrato, eles são convertidos em glicose, armazenado na forma de glicogênio para ser utilizado como fonte de energia pelo nosso organismo. Quando a gente come mais do que gasta, esse glicogênio ele enche e transborda. Quando ele transborda glicose para fora do estoque, o que acontece? O cérebro manda informações para o nosso organismo para que armazene esse combustível, porque ninguém joga combustível fora. O cérebro não permite isso. Combustível, excesso de combustível é garantia de que vai ficar tudo ok ali para ele. Então, nosso fígado produz um hormônio que se chama glucagon, que vai fazer o quê? Transformar essa glicose em gordura. E é aqui que a gente inicia o processo de ganho de peso, começa a engordar. Quando a gente fala de lipólise, o que é? É o contrário de tudo isso, gente. Quando nós ficamos por um período em jejum, o que acontece? O glicogênio abaixa, ao invés de transbordar, a gente tem um baixo nível de glicogênio, o qual o nosso sistema nervoso central é acionado novamente, produz o glicogênio, que vai fazer o quê? Reação inversa ao armazenamento da glicose, que nós chamamos de lipólise. Então, vai pegar a gordura, vai transformar em glicose para ser utilizado como fonte de energia, vai armazenar no glicogênio e vai suprir as necessidades do nosso organismo. Esse é o processo de lipólise que acontece durante o jejum. Então, benefícios não faltam para estimular você a sair da sua zona de conforto e encontrar a sua melhor versão.